a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre uma visão geral, uma visão panorâmica da história da redenção. Então, possivelmente, nós iremos mais adiante dar uma introdução ao Antigo Testamento e depois ao Novo Testamento, mas hoje eu quero trazer uma introdução geral, por assim dizer, à Bíblia, à história da redenção. Então eu espero que esse estudo de hoje ajude você a ver o todo da Bíblia, porque nós estamos acostumados a ver a Bíblia em partes e não pensar geralmente no todo dela, como ela se estrutura, né, no todo. Claro que eu não tenho como ser exaustivo, para que nós pudéssemos tratar cada coisa que precisamos entender, precisaria aí de mais aulas, mas se propõe apenas a ser introdutório, tá bom? Então, quando nós olhamos para isso, a gente precisa perguntar como é que a Bíblia se encaixa no todo. Elas são 66 livros, são muitos autores, e como é que ela se encaixa como um todo? Eventos são registrados na Bíblia, eventos de personagens, de pessoas que estão ali, Abraão, Isaac, Jacó, né, os filhos de Israel. Depois você vai para Davi, Salomão, Roboão, você começa a ver essas pessoas, os reis de Israel, eventos que muitas vezes são individuais, mas eles fazem parte de um mosaico maior, de uma estrutura maior. E é isso que nós não podemos perder de vista enquanto lemos as Escrituras. Enquanto nós lemos as Escrituras e vemos as peças micro, nós devemos ter em mente o macro, a peça maior, a tapeçaria maior. Então nós temos eventos que são registrados na Escritura, ocorreram ao longo de muitos anos e em diferentes contextos culturais, né, diferentes contextos históricos e até linguísticos, né, em alguns locais. E qual é o fio condutor entre esses eventos? Como é que eu conecto esses eventos na Bíblia? Entende? Eu leio um, leio outro. Que relação tem a história de um com o outro? Qual é o fio condutor que eu tenho que ter em mente para não perder as coisas e, por consequência, interpretar textos bíblicos de uma maneira errada? Então, qual é esse fio unificador que nós temos na Escritura? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o fio condutor na Escritura é que todos os livros da Bíblia, ou a Bíblia, têm a sua autoria divina. Então, Deus foi o autor último das Escrituras. Então, cada livro da Bíblia que compõe a Escritura é a palavra de Deus. E isso nós não podemos perder de vista. Os eventos que são registrados na Bíblia estão aqui, claro que não são exaustivos, os eventos aqui são selecionados para um propósito. Cada texto que o narrador, o escritor, pegou, ou cada parte da vida de alguém que ele pegou com um propósito, ele colocou ali com um propósito. Ele não se propôs a escrever uma biografia exaustiva de todos os eventos ocorridos na vida de alguém. Então, isso nós precisamos entender muito claramente. E por isso eu parti de Romanos 15:4, porque nos ensina a ver as Escrituras. Porque tudo que nós temos registrado na Bíblia, Deus quis que fosse registrado ali, tendo em vista o seu povo e a instrução do seu povo em mente. Volte os seus olhos de novo para Romanos capítulo 15, verso de número 4, e agora com o que eu falei, ouça esse texto novamente. Pois tudo quanto outrora foi escrito ou registrado, para o nosso ensino foi escrito ou registrado, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então veja o que está nos sendo dito. Então aqui eu quero apresentar alguns temas que são fio condutores, apesar de eu apresentá-los de maneira como que se fossem tópicos separados, eles estão interligados, tá bom?
Eu tenho que ter eles em mente todas as vezes que eu estou lendo as Escrituras. E o primeiro grande tópico que a gente precisa entender para a unidade das Escrituras é o plano de Deus para a história. Que plano Deus tem para a história? Porque foi Ele quem estabeleceu e iniciou toda a história, o tempo. Que plano Ele tem? A Bíblia deixa muito claro que Deus tem um plano, e esse plano é unificado para toda a história. Abra comigo Efésios, capítulo 1, eu vou mexer bastante com o texto das Escrituras, tá? Então não se enfade disso hoje. Efésios, capítulo 1, verso de número 10, onde diz que o propósito final de Deus é um plano para a plenitude dos tempos e unir todas as coisas nele, ou seja, em Cristo, tanto as coisas que estão nos céus como estão na terra. Veja, de fazer convergir nele é Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como na terra. E aí, continuando mais embaixo, no verso de número 12, nós sabemos por que Deus planejou isso. Por que esse plano, ou para quê? Qual é o propósito desse plano? Verso de número 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, Deus planejou tudo na história para o louvor da sua glória. Daí de onde sai a nossa primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Se Deus planejou toda a história para o louvor da sua glória, então o fim principal do homem qual é? Glorificar a Deus e desfrutar dele para todo sempre. Então Deus teve esse plano desde quando? Nós poderíamos perguntar. Desde o início. E como é que eu sei disso? Efésios, ou melhor, Isaías 46, verso 9 e verso 10. Tem alguma água por aqui? Obrigado. Isaías 46, 9 e 10. Diz assim, ó. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, note isso, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ele está falando acerca do propósito dele para a história. Então ele está dizendo, desde o princípio eu estou anunciando qual é o meu propósito para a história. E esse conselho, esse plano, esse projeto que é unificado, ele permanecerá de pé. É isso que o profeta está falando. Agora vá para Gálatas, capítulo 4. Hoje é tipo espada para o ar, né? Gálatas, capítulo 4, verso de 4 e 5. Obrigado. Gálatas 4, verso 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, note isso. A obra de Cristo na terra, especialmente a crucificação, a ressurreição, é como o que a Bíblia diz, o clímax da história. O ponto alto da história, a encarnação de Cristo, o seu sofrimento, a sua morte na cruz e a sua ressurreição é o ponto alto da história que Deus planejou. É o grande ponto de virada em que Deus realizou realmente a salvação para a qual a história vinha se movendo e vinha avançando. É por isso que ele colocou tudo isso. E isso tudo ao longo do Antigo Testamento é dito. Então a era presente... Hoje, o nosso tempo olha para trás, olha para o passado, para a obra concluída de Cristo, mas também deve olhar para onde? Para frente. Para frente, para a consumação completa da sua obra. Porque a gente pode olhar em 4 grandes estruturas, às vezes algumas pessoas colocam 3, mas eu prefiro essa 4. Você tem criação, você tem queda, você tem redenção
e tem consumação. Dentro dessas 4 estruturas, você consegue enxergar toda a história da Bíblia. Deus criou todas as coisas, o homem caiu no pecado, Deus providenciou a sua redenção, essa redenção iniciou e ela vai ser consumada. Entende? Por isso que nós temos a glorificação. Nós ainda esperamos isso. Então, na nossa presente era, na nossa presente época, nós não apenas olhamos para trás, para a obra de Cristo consumada, foi consumada de fato, e ela está aguardando esse período para finalmente fechar todas as coisas. Então, nós precisamos olhar não só para o passado, para a obra de Cristo no passado, mas também para a sua obra no futuro, que ele mesmo prometeu. Então, na consumação da obra de Cristo, finalmente, quando ele terminar todas as coisas, quando Cristo voltar, o que acontecerá? A Bíblia também diz isso. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13. E Pedro ele fala de uma promessa, né? Ele fala de uma esperança que Deus nos deu. 2 de Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então veja, nós estamos aguardando. Então nós olhamos para trás, para a obra que Cristo efetuou, mas também olhamos adiante, para a promessa que ele prometeu. E que promessa é essa? Nós estamos aguardando o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É essa a nossa esperança. Nós estamos aguardando isso porque essa foi a promessa divina. Entende? Então, e como é que se assemelha esse novo céu e essa nova terra que nós esperamos? Como é que eu posso ter um antegozo, uma antevisão destas coisas? É claro que nas coisas que nós temos na igreja, nós já temos um antegozo disso, uma antevisão, mas Apocalipse capítulo 21, verso 1 em diante, o apóstolo, ele está tendo uma visão, e do 21, do 1 em diante, até o 22, 5, veja só, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve ou registra, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, ou está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias de os últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. As muralhas da cidade tinham 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo vinha, ou tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais,
e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopraso, ou crisópaso, o undécimo de jacinto, duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma delas, ou dessas portas, de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e as portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Lembra da promessa? Céus e terra com justiça. Nunca nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Às vezes a gente lê essas coisas aqui, a gente tende a querer pular, né? Pérola preciosa, essas coisas todas, a gente que não teve contato, que não viu, mas essas coisas estão descritas aqui para alimentar o nosso imaginário, para que nós imaginemos como estas coisas serão, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, e as descrições que tem aqui, com todas as experiências que eu tenho, ainda são ínfimas, ainda são poucas para imaginar o que Deus preparou para nós. Então nós precisamos atentar a essas coisas, e a unidade do plano de Deus torna então apropriado para ele incluir promessas e previsões acerca dessas coisas em momentos anteriores no tempo que ele fez isso, e então para os cumprimentos dessas promessas ocorrerem em momentos posteriores. Foi o que ele fez no Antigo Testamento, prometeu, cumpriu-se. No Novo Testamento nós ainda temos promessas que estamos aguardando serem cumpridas, porque fazem parte desse plano de Deus. E às vezes as promessas tomam forma explícita, que nós conseguimos enxergar ou entender de maneira muito clara, como quando Deus fala sobre a vinda do Messias, o grande Salvador que Israel esperava. Confira, por exemplo, Isaías 9, 6, até o verso de número 7. Isso daqui é uma promessa explícita que você consegue enxergar na Bíblia. Isaías 9, 6, 7. Porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que assim aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos o fará. Então tem promessas explícitas como essa na Escritura, mas às vezes as promessas elas tomam formas simbólicas, elas tomam formas figurativas, que você muitas vezes não compreende logo de cara. Você precisa entender algumas coisas para poder compreender a totalidade, como quando Deus ordenou os sacrifícios de animais, por exemplo.
Deus ordena todo o sistema sacrificial que fossem oferecidos como símbolo do perdão dos pecados. E para ganhar um tempo, vou só citar, se você quer ver isso como símbolo do perdão dos pecados, Levítico capítulo 4. E aí, como é que nós sabemos que isso era apenas símbolo? Porque a própria Escritura, ela interpreta isso. Então, os sacrifícios de animais, eles não podiam remover pecados de maneira permanente. Então, era como se fosse um paliativo que era colocado ali, que Deus estabeleceu para um momento, para um propósito, até que chegasse a plenitude dos tempos, como nós vimos. Então, eles não podiam expiar totalmente. E como é que eu sei disso? Hebreus, capítulo 10, verso 1 até o 18. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, ele já começa o argumento dizendo isso, Hebreus 10, do 1 ao 18, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, como os mesmos sacrifícios, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, antes de continuar, veja o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que o propósito para esses sacrifícios anuais era o quê? Alguém conseguiu pegar aqui na leitura? Qual era o propósito? Você está acompanhando o texto comigo? Hebreus 10, do 1 ao 18. Conseguiu pegar qual era o propósito dos sacrifícios anuais que o texto está dizendo? Vou ler novamente. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Agora, entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Então veja para onde que estava apontando. Para que eles recordassem do pecado que ainda habitava com eles. Então veja o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Continuando, por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos ou oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. É interessante o que o autor está nos ensinando. Ele está ensinando que o sistema sacrificial era para que o povo não esquecesse que o pecado habitava neles. E por que eles precisavam dessa lembrança? Porque haveria um sacrifício que finalmente removeria esse pecado. Na verdade, remiria, justificaria de uma vez por todas. Então nós temos essa coisa. Os sacrifícios apontavam para quem? Para Cristo.
Nós temos, então, essa promessa que ela é simbólica, mas aponta, se der tempo eu vou falar um pouco mais sobre simbolismo, sobre figuras, o qual é o sacrifício final e completo, de uma vez por todas, pelos pecados. Até aqui deu para entender? O plano de Deus, todas essas coisas, beleza. Então, você está lendo a Bíblia, para que você tenha uma visão panorâmica dela e completa, você precisa ter em mente o plano de Deus, do início ao fim. Ele faz promessas, ele faz todas essas coisas. Fala aí, Edivaldo. É interessante isso, porque você está falando aí, eu conversando com, às vezes as pessoas, elas evangelizam, muitas vezes elas tendem a, assim, quando nós conversamos com pessoas que, principalmente de igrejas mais tendenciosas ao fundamentalismo, outras igrejas também um pouco, não é querendo ser melhor, mas um pouco mais menos estuda, pouco estuda Um pouco se debruça sobre a Escritura. elas tendem a falar de Jesus, né? Olha, Jesus pode salvar, Jesus é o Senhor. Começa a partir do Novo Testamento. Isso. Aí um dia eu conversando com uma pessoa, eu fui testemunho de Jeová e tudo mais, eu comecei a falar de Cristo do princípio de todas as coisas. Aí mostrei a queda, mostrei para ele, tem um panorama bíblico, onde eu mostrei que por conta da queda precisava-se de um segundo Adão. Sim. E aí eu fui explorando essas imagens, mostrando para ele todo o processo, esse panorama que a Bíblia, essa ideia de como a Bíblia, como Jesus é a chave de Deus. Uhum. É o fio condutor, né? E aí, no final, depois que eu mostrei por que Cristo morreu, e por que Jesus tinha que vir, encarnar e morrer, aí ele parou e pensou assim, eu nunca tinha ouvido alguém falar desse jeito. E aí eu acredito que aquilo ali é um evangelho. Claro. Porque ele sempre ouvia falar jargões, pedaços. Sim. Se convertam. Jesus morreu na cruz por ti, te arrepende dos teus pecados, só isso, tal. Aí assim, depois ele juntou, ele fez o quebra-cabeça e ali coloquei. Mas nunca você deve colocar algo, o pastor René sempre falava isso, nunca tire o tapete de alguém sem colocar algo no mar. Porque senão você não consegue, você só vai deixar aquela pessoa sem morto, mas sem um salvador. Sim. E aí nós, como igreja, deveríamos olhar isso, né? Porque assim, ela tem o princípio. E isso é legal de fazer, por exemplo, nas 4 estruturas que apresenta. Você vai evangelizar, você vai falar com alguém, você apresenta essas 4 estruturas. Você tem toda a Bíblia na cabeça com essas 4 estruturas. Você tem a criação, você tem a queda, você tem a redenção e tem a consumação. Né? Como eu já disse, alguns teólogos preferem só criação, queda e redenção, incluindo a consumação em redenção. Prefiro desdobrar um pouco para exatamente, ele começou essa redenção, ele aplicou, ele consumou, mas ainda está em desdobramento para finalmente consumar todas as coisas no final. Né? Então nós temos essas 4 estruturas. Você tendo essas 4 estruturas na cabeça, você evangeliza tranquilamente quem quer que seja. Porque você começa do início. Por que eu preciso confessar Jesus? Por que Jesus tem que ser meu Salvador? A pessoa não vai entender se ela não entendeu que Deus criou um mundo perfeito, exigiu do homem criado perfeita obediência, ele desobedeceu, nós, como seus descendentes, estamos debaixo da maldição e não temos como fazer nada a respeito da nossa condição. Interessante que muitas pessoas acham que Cristo veio pagar, pagou o diabo. Exatamente. Então, sem entender esse princípio da questão da oferta direta ao Deus eterno, eles não vão conseguir entender que Jesus está pagando algo pela sua própria santidade. Exatamente. O inocente no lugar do culpado, né? Então, o segundo tópico que você precisa entender, e vai corroborar com isso que o presbítero Givaldo estava falando, que é Cristo no Antigo Testamento. Você precisa entender isso. Como o plano de Deus se concentra em Cristo e na sua glória, como nós vimos lá em Efésios 1:10, é natural que as promessas de Deus, as explícitas e as simbólicas ou as figuradas, apontem para Cristo. Apontem para isso. No Antigo Testamento, apontem para Cristo. Olha só, 2 aos Coríntios, capítulo 1,
verso de número 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele Cristo, o sim. Ou seja, o que o apóstolo está falando? Todas as promessas de Deus encontram em Cristo a confirmação, o sim. É isso que ele está dizendo. Então, quando Cristo apareceu aos seus discípulos após a ressurreição, o seu ensino se concentrou em levá-los a entender o que o Antigo Testamento dizia ao seu respeito. Vocês notaram isso? Então, quando você olha, por exemplo, Lucas, capítulo 24, verso 25 a 27, Jesus disse o seguinte, ó, então lhes disse Jesus, honestos, aí entendam que aqui ele estava no caminho de Emaús, né, aquela história, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, está apontando lá para trás. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Se nós formos um pouquinho mais embaixo, no 44, 48 de Lucas 24, diz o seguinte, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Quando Cristo diz aqui que ele, Cristo, abriu o entendimento para que eles entendessem as Escrituras, Lucas 24, 45, não pode significar apenas algumas previsões esparsas e fragmentadas ou algumas promessas que ele pegou do Antigo Testamento solta e colocou aqui acerca do Messias. Não, significa o Antigo Testamento todo. E como é que eu sei disso? Ele está abrangendo as três principais partes do Antigo Testamento conhecido pelos judeus. Quando ele está falando aqui, tradicionalmente os judeus compreendiam isso, que ele fala lei de Moisés, isso aqui está incluindo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que é interessante é que Tranquilo. porque uma coisa que me deixa muito feliz é porque assim, as pessoas elas tendem a olhar para nós presbiterianos e ficarem indagando por que se ele tinha esse propósito de morrer, por que fez todo esse processo, perdoou todas essas coisas. Mas dificilmente a gente tem que fazer esse exercício de olhar para Apocalipse e ver que antes mesmo, lá no jardim, não tínhamos o Cristo encarnado, não tínhamos todo esse processo. Era propósito de Deus trazê-lo. Propósito maravilhoso de Deus na questão da igreja, da remissão do seu igreja, da remissão de sua noiva. E quando chega em Apocalipse, você vê que aquilo que no Éden era um gosto maravilhoso, maravilhosamente lá em Apocalipse. Ainda era sombra, né? Então, assim, com Cristo, com a presença de Cristo, com o corpo de Cristo ali, homem, Deus, Encarnado. rapaz, é assim, algo maravilhoso, Sim. Então Cristo vem e fala, eu vou mostrar para vocês do Antigo Testamento, a partir da lei de Moisés, a partir dos profetas, e aqui nós temos profetas na Bíblia hebraica, começa em Josué, tá? Josué vai embora, que é o que a gente conhece como livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, tal, etc. Então, quando ele fala os profetas, então, lei de Moisés, profetas, ele está falando das duas grandes partes da Bíblia Sagrada. Depois, quando ele fala os salmos, é representativo da terceira parte, que é conhecido no mundo judaico como escritos. Então, os salmos estão ali representando isso. E aí, no cerne do entendimento de todos os livros do Antigo Testamento, Jesus está dizendo esta verdade, que a verdade que apontava para o sofrimento de Cristo, apontava para a sua encarnação, apontava para o seu sofrimento, apontava para a sua morte, ressurreição, ascensão, apontava para tudo isso.
Então, veja, o Antigo Testamento está mostrando isso, e o Givaldo até falou, a chave hermenêutica, né? É exatamente isso que alguns teólogos falam disso, Cristo como a chave hermenêutica, ou da interpretação de toda a Escritura. Você lê, então, verificando como aquele texto, como aquela parte micro se encaixa na maior. Como é que está apontando para Cristo? Sidney Gray Danos, ele aponta pelo menos 7 formas de como a Bíblia ela pode ser, ou qualquer texto pode ser visto falando de Cristo. Por contraste, por figura, e assim ele vai listando, né? Então eu leio um texto e vejo alguém está fazendo alguma coisa errada, isso aqui pode ser interpretado como Cristo sendo o contraste a isso. Cristo é aquele que é perfeito nesse sentido. Quando você vê um homem fazendo uma coisa extraordinária, então você começa a ver isso aqui pode ser um tipo de Cristo que faz infinitamente mais do que isso. E assim sucessivamente, você vai interpretando essas coisas, né? Como o próprio Cristo falou, o Antigo Testamento diz respeito a Ele. E nós precisamos entender isso para não perder de mente e começar a pegar textos, como muitos fazem por aí, e pegar, por exemplo, Davi com Golias, e começa a fazer aplicações, né? E tudo. Pegue a sua pedra aí com Golias. Nós não somos Davi naquela situação, né? Nós somos o povo com medo, que precisamos de um salvador, de um mediador, que está com medo do grande gigante, né? Então, nós somos o povo ali com medo e precisamos, então, desse representante. Então, o Antigo Testamento todo, através das suas promessas, dos seus símbolos, as suas imagens de salvação, ele olha para essa realização efetiva da salvação que ocorreu de uma vez por todas na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Um terceiro tópico, então, estamos falando do plano de Deus ao olhar para a Escritura. Quando nós olhamos para o plano de Deus, nós descemos um pouco mais que Cristo é a relação disso, em todo o plano de Deus, a glorificação de Cristo, né, a encarnação dele. E aí, a partir disso, porque é Cristo, você vai ter promessas, como eu já antecipei antes, mas vou falar um pouquinho mais agora, de que maneiras o Antigo Testamento olha para Cristo. Ele olha de algumas formas. Então, primeiro, ele aponta diretamente por meio de promessas, como já falei, promessas de salvação, promessas relativas ao compromisso de Deus com o povo de Deus. Então, Deus ele fez umas promessas específicas no Antigo Testamento, relativas à vinda de Cristo como o Messias, como o Salvador da linhagem de Davi. Por meio do profeta Miqueias, por exemplo, Deus promete o Messias nascendo de uma cidade. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efratá, pequena demais para configurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí quando você chega em Mateus 2, do verso 1 em diante, Mateus ele é excepcional para isso. Você lê Mateus e preste muita atenção quando ele diz para se cumprir o que estava escrito no profeta, tal. Às vezes ele nomeia qual é o profeta, às vezes ele não nomeia, mas ele diz para se cumprir o que a Escritura está dizendo. Então, ele tá, como foi escrito para o povo judeu, então ele está falando muito disso, né? Então, essa profecia de Miqueias, ela encontra cumprimento, por exemplo, falado pelo próprio Mateus, o escritor inspirado, no capítulo 2, do verso 1 ao 12, quando ele diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Não só o rei Herodes, toda Jerusalém também alarmou-se. Nasceu o Messias? Era para ter ficado como os reis magos, né? Ou como os magos ali. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E ele faz relação ao profeta Miqueias: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor, e etc, etc. Então ele vai mostrando isso aqui. Mas Deus frequentemente faz promessas de maneira, ele fez específica, como eu falei, vai nascer naquela cidade, vai ser assim, mas ele também faz promessas de maneiras gerais, sobre o grande dia da salvação,
sobre esse dia e sem detalhar essas coisas. Por exemplo, Isaías 25, verso 6 até o verso 9. Ele faz uma promessa de maneira geral, sem detalhar muita coisa. Então você tem que ter em mente isso. Há promessas que são muito específicas, mas há promessas que são de âmbito amplo, geral. Isaías 25, 6 a 9. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem classificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Olha o que Apocalipse está pegando, né? E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aí em Isaías mesmo, no capítulo 60 agora, do verso 1 ao verso 7, nós temos uma outra profecia que é ampla também. Não é muito específica. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta-te ao redor, levanta os olhos em redor e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante e alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque em abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações virão a ter contigo, e etc, etc. Ele começa a falar de coisas, não especificamente onde vai acontecer ou quando vai acontecer, mas o que vai acontecer. Então ele está falando de uma promessa ampla, mas há promessas específicas, como eu dei o exemplo de Miqueias. E às vezes ele promete simplesmente uma coisa muito interessante. Ele não dá essas promessas amplas, ele não dá essas promessas específicas, mas ele embute, como, por assim dizer, em uma só afirmação. Como, por exemplo, Gênesis 17, 7, quando às vezes ele simplesmente diz: eu serei seu Deus. Só dessa forma ele está colocando todas as coisas que ele prometeu ou prometerá. Quando ele diz 17,7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus, o Deus da tua descendência. E note isso aqui, irmão, isso aqui é um refrão comum nas Escrituras, tá? Isso aqui é um refrão comum nas Escrituras: eu serei o seu Deus, eles me serão seu povo. Por isso tem um teólogo bíblico, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele resume a aliança, o desdobramento da aliança em 3 coisas. E eu tendo a concordar com ele, de fato. Se você for destilando todas as coisas, você vai chegar a 3 principais, que é desde o início. Que é o povo de Deus, no lugar que Deus estabeleceu, sob o governo de Deus. São essas 3 coisas. Quer ver um exemplo disso? Lá no Éden. Qual é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus no Éden? Adão e Eva. É o povo de Deus. Qual é o lugar que Deus estabeleceu para o seu povo? Jardim no Éden. E qual é a soberania de Deus, ou o governo de Deus sobre o seu povo? Onde a gente vê? Agora ficou mais difícil? Onde a gente vê o governo dele? Hã? Sim, mas ele fez uma declaração. Ele faz uma declaração seguinte: como é que ele mostra, como é que ele revela o seu governo? Ele diz: não comerás. Então ele está mostrando que ele governa o seu povo, né? E ele deve obedecer. Então nós temos isso. Quando a gente vai para o reino estabelecido, nós começamos a pensar no povo de Deus. Quem é o povo de Deus agora? Quando o reino está estabelecido, ele é chamado de quê? Povo de Israel, né? Os filhos de Israel. Eles estão onde que Deus estabeleceu? Eles estão onde?
Canaã, terra prometida, ou Jerusalém, e eles estão sob o governo de Deus. E como é que isso é visto? Com o rei governando eles. E você vai fazendo esse exercício, você vai vendo que destilando tudo é exatamente isso. Você chega lá em Apocalipse, você vai ver quem? Você vai ver o povo de Deus reunido, multidões e multidões de todas as nações, tribos, línguas, povos. Você vê eles no lugar de Deus. Qual é o lugar de Deus? A Nova Jerusalém, sob o governo de Deus, ou seja, eu serei o seu Deus, Deus habitará com eles, nós lemos isso. Então, de fato, parece ser um resumo muito bom para entender toda a estrutura da Escritura. O povo de Deus, no lugar que Deus estabeleceu, sob o governo de Deus. Entende? Então, quando você lê a Escritura, você começa a ler isso, porque às vezes isso está resumido só nessa declaração: eu serei o seu Deus e eles me serão o meu povo. E aí, isso daqui, eu poderia pegar alguns textos, mas eu vou avançar um pouco aqui para nós tentarmos terminar. Isso são as promessas, mas em contrapartida às promessas, nós temos avisos, nós temos maldições, que também são colocadas na Bíblia. E aí é a grande dificuldade da galera entender. Às vezes entende a promessa. Essa promessa aqui é para mim, essa promessa aqui. Quando começa a maldição, ninguém quer aquela maldição ali. Mas toda promessa ela tem a sua contraparte. Se Deus está prometendo uma coisa, se você estiver fazendo, é lógico que há uma coisa que se você não fizer, você vai ter uma sanção. Você tem recompensas e tem punições. Faze o bem e tu serás aceito. Não foi isso que Deus falou para Caim? Então está implícito o quê? Se tu fizeres o mal, tu vai ser o quê? Rejeitado. Então faze o bem, tu serás aceito. Faze o mal, tu serás rejeitado. Por mais que não esteja declarado, está implícito. Então é isso que nós temos. A relação de Deus com as pessoas não inclui apenas bênçãos. Não inclui. Tem bênçãos e tem maldições, avisos, ameaças, maldições, todas essas coisas. Estes são muito apropriados para a relação entre Deus e o povo. E eles antecipam e eles apontam para Cristo também de duas maneiras distintas. Como é que a maldição aponta para Cristo de duas maneiras distintas? Dobre a sua atenção, se você estiver cochilando aí, preste atenção. As maldições na Bíblia, em primeiro lugar, apontam para Cristo como Cordeiro de Deus, portador do pecado, aquele que leva o pecado, aquele que carrega o pecado, porque ele levou sobre si as nossas dores. Então, essas maldições, o castigo, ou a punição, ou a maldição que nos traz a paz, estava sobre mim? Estava sobre ele. Então, ele é aquele que carrega. Lembram do bode emissário? Que saía, aquele que carrega, então, é sobre ele. Então, dessa forma, ele representa, então, as maldições do Antigo Testamento, aponta para Cristo dessa forma. Lembra de quando João Batista viu Jesus ali no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, quando ele vê para batizar, ele diz o que acerca de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que carrega esse pecado, que leva o pecado para longe. Ele leva sobre si. Então, as maldições do Antigo Testamento, elas fazem isso. Pedro vai falar também na sua epístola, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso de número 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Então ele era inocente de pecado, ele não tinha culpa, mas ele tornou-se pecado por nós, suportando a maldição da cruz. Paulo fala isso em Coríntios, né? Segunda forma como as maldições e os avisos apontam para Cristo. Então qual é a primeira? Que ele carregou, ele carrega essas maldições, ele leva essas maldições. E a segunda maneira que esses avisos antecipam, essas maldições antecipam e apontam para Cristo, é que Cristo, em sua segunda vinda, guerreia contra o pecado. Ele é o guerreiro que guerreia contra o pecado e extermina o pecado.
Então ele é assim, a sua segunda vinda, a consumação de todas as coisas, são o momento em que ele vai fazer o julgamento final contra todo o pecado. Por isso nós temos na Escritura que o ímpio ele não permanecerá na congregação do justo. Por isso que nós lemos em Apocalipse que eles serão lançados no lago de fogo. Nós temos toda essa, porque ele é o juiz, quem vai extirpar todo o pecado. E todo aquele que é transgressor. Então, Cristo, durante a sua vida terrena, antecipou esse julgamento quando ele expulsou demônios, quando ele denunciou o pecado dos líderes religiosos. Ele estava, então, antecipando isso, mostrando como será no final das coisas. Então, deu para entender? As promessas apontam para Cristo, mas as maldições também apontam para Cristo, de duas formas. Primeira, quando você começar a ver as maldições na Bíblia, ele que carrega as nossas maldições. E como de outra forma aponta que ele será o julgador de todos os pecados e extirpador, ele destruirá. E aí eu poderia falar aqui também de outro tópico que também se desdobra nisso, porque se ele vai cumprir suas promessas e ele tem a ameaça, então é lógico de nós falarmos de um outro tópico que é a aliança. As alianças de Deus, como Deus faz isso, então ele faz com Noé, com Abraão, ele fez com Adão, ele fez todas essas alianças que incluem responsabilidades e promessas e ameaças dos dois lados. Então, responsabilidades, deveres e direitos dos dois lados. Por isso é que o Senhor, então, ele com essa relação, ele faz isso. E uma das alianças humanas que nós podemos ver que, claro, de maneira pequena, mas que pode ampliar, ali Jacó e Labão, lembra da aliança que eles estão fazendo? Né? Então, você tem ali aquela aliança porque obriga a lidar fielmente um com o outro. E é isso que é uma aliança. Então, quando Deus faz uma aliança com o homem, Deus, todo soberano, claro, ele especifica as obrigações, os deveres, e ele também dá as promessas. É ele que faz tudo, é soberano. E o que ele faz nessa aliança? Como nós já vimos, ele diz, eu serei o seu Deus, e tu serás o meu povo. Olha ele resumindo as obrigações e os deveres, ou os deveres e os direitos, né? Então, qual é o dever da parte de Deus? Ele diz, eu vou ser teu Deus. Do outro lado, isso para nós é o quê? É um privilégio, é um direito dele ser nosso Deus, porque ele estabeleceu essa cláusula. Mas do nosso lado, qual é o nosso dever? Vocês serão meu povo. Entende? E aí Deus está dizendo, está pegando um povo para si e tem esse direito de ser o povo. E aí então, se eu sou teu Deus, eu vou te guardar, eu vou te sustentar, eu vou te remir, eu vou dar todas as coisas que você precisa. Em contrapartida, você sendo meu povo, você tem algumas coisas para obedecer. Por isso nós temos em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí quais são os teus deveres agora? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Tu não tomarás o meu nome em vão. Tu vai guardar um dia de descanso, o meu dia de descanso, que na antiga aliança era o 7º, na nova aliança é o 1º. Tu vai honrar teu pai e tua mãe. Tu não vais assassinar. Tu não vais adulterar. Tu não vais furtar. Tu não vais dizer falso testemunho e nem vai cobiçar. Isso aqui está o resumo. Quer mais resumido ainda? Ele diz, eu vou resumir para ti. Se está difícil você entender isso, eu vou resumir em 2 pequenas cláusulas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Paulo vem e resume mais um pouco. O fim da lei é o quê? O amor. Amar a Deus e amar o próximo. Então nós temos essas coisas, a relação da aliança que faz isso. Então quando você lê a Bíblia, você começa a pensar nesse tipo de coisa, ok? Então, descendência. Aguente-me só um pouco para eu terminar isso aqui. Descendência. Quando ele chama Abraão, ele promete uma descendência. Não é isso? Não promete apenas uma terra, mas ele promete também descendência. E na Escritura, quando nós começamos a ver isso, às vezes a gente fica muito focado na questão da
do povo de Israel em si. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo ele interpreta, e eu estou aqui, irmãos, pulando, tá? Para a gente entender bem essas coisas aqui. Abraão foi chamado para andar diante de Deus, anda na minha presença e ser perfeito, Gênesis 17. E Abraão era basicamente um homem de fé que confiava em Deus, nós vemos isso várias vezes nas Escrituras, mas Abraão também teve suas falhas e teve seus pecados. E quem andará diante de Deus e vai ser perfeito em todas as coisas de maneira definitiva? Não é Abraão, mas foi dito a ele para ele andar assim. Então, quem é que vai andar diante de Deus de maneira perfeita? Hebreus 4,15 diz: Cristo foi quem andou sem pecado, tentado em todas as coisas. Então, todos os outros candidatos a serem a descendência de Abraão falham nisso. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele olha para essa escritura, e ele vai falar, por exemplo, em Gálatas, ele não está falando de descendentes, ele está falando de descendência, ou o descendente, como quem apontando para Cristo. Ele vai interpretar isso. Então, a descendência de Abraão, quem é? Quem? Cristo é a descendência de Abraão. E como é que eu sei disso? Mateus capítulo 1, verso de número 1. Começa como? Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É a descendência prometida para Abraão, a descendência prometida depois para Davi. A descendência prometida para Abraão, que na descendência ou na semente dele seria abençoada todas as nações, e a descendência de Davi, que ele prometeu que se sentaria sobre o trono e o seu trono seria eterno. Então nós temos em Cristo convergindo todas estas coisas. Entende como as promessas do Antigo Testamento, tudo vai se encaixando em Cristo? É dessa forma que nós temos que ler a Bíblia. E aí nós temos também o tema do último Adão. Cristo é o último Adão, nós também temos essas coisas. Eu não tenho aqui tempo suficiente para tratar sobre isso, mas eu penso que não é prejuízo, porque eu já falei algumas coisas acerca disso. Adão é o primeiro, como se fosse uma árvore. Essa árvore se tornou em sua raiz maldita, podre. E agora nós temos o último Adão, Cristo. Todos nós estamos nascendo naturalmente nessa árvore. Não damos fruto? Não damos frutos para Deus, frutos da sua glória. Agora, como é que eu faço para sair dessa árvore e ir para essa? Porque eu preciso ir para essa, para poder dar fruto. Mas como é que eu faço para sair? Eu não faço nada. Eu não tenho como sair. E aí o que acontece? É a linguagem bíblica de que Deus é quem é o agricultor e ele faz o enxerto. Ele pega esse galho e coloca o enxerto, porque Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. O meu pai é o agricultor, ele diz: toda vara ou todo ramo que estiver em mim não dá fruto, corta e lança fora. E com o outro que está dando, o que ele faz? Vai cortar também, só que não vai cortar para jogar fora, vai podar. E aí é o processo de santificação. Entende? Então Deus vai santificar dessa forma. Então você vai estar ou numa árvore ou vai estar noutra. Se está em Cristo, aí é nova criatura, e aí as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então Cristo é o último Adão, o nosso representante. E aí tem essas sombras, essas prefigurações no Antigo Testamento sobre todas essas coisas. E por fim, em último lugar, que seria o último tema, que é Cristo como nosso mediador. Se ele é o único que garante essa vida, então ele é o único mediador entre Deus e os homens. Adão perdeu essa possibilidade conosco, e Cristo veio e restaurou toda ela. Por isso que a Escritura diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Apenas Cristo. Então, por que eu preciso de Cristo? Exatamente porque ele é o único mediador. A única forma de eu me relacionar com Deus é por meio de Cristo. Não há outra forma. Fora de Cristo, ninguém, absolutamente ninguém, se relaciona com Deus, mesmo que diga Deus é meu Pai. Fora de Cristo, ninguém faz isso. Somente por Cristo. Entende? Então, você precisa estar em Cristo para ter uma relação de aliança com Deus, onde você tem obrigações ou deveres e tem privilégios. Entende? Então, eu espero que você tenha aproveitado essa aula e quando você lê a Bíblia agora, se abra para você
algo maravilhoso que quando eu leio também vejo. Entende? Tá ok? Então vamos orar agradecendo ao Senhor Deus. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este ensinamento. Obrigado, porque o Senhor nos faz entender a tua palavra, porque só cognitivamente nós não temos plena capacidade disso. Nós precisamos do Espírito Santo para nos iluminar. Portanto, nós pedimos, dá-nos teu Espírito, para que nós possamos, ó Deus, entender as tuas palavras e dessa forma praticá-las para a glória e para a honra do teu nome. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, meus irmãos, tenham todos